Olá, nossos queridos alunas, alunos. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. Hoje a nossa aula vai ser dividida em duas partes, porque, como vocês podem ver aí no slide, a gente vai abordar um dos autores clássicos da Sociologia e com um dos pensamentos mais completos e complexos, que é o Karl Marx. Mas antes, vamos só dar uma relembrada. A gente viu nas aulas passadas os outros dois grandes pensadores a gente viu na aula passada dois dos grandes pensadores, né? A gente viu inicialmente o Comte. E quando a gente passou para, de fato, os grandes autores já com a sociologia consolidada como uma disciplina científica, a gente viu o Durkheim e o Weber. Só relembrando bem rapidamente, a gente viu no Durkheim que ele entendia, né, que na sociedade existia uma consciência individual, né, a subjetividade, os nossos desejos, etc., e uma consciência coletiva, que não era a junção dessas consciências individuais, mas algo novo, algo diferenciado, que ele vai chamar de sui generis, por exemplo. E que essa consciência coletiva se refletia no que ele chamou de fatos sociais, por exemplo, a moda, o dinheiro, a língua, a arquitetura, entre outros. Então, os fatos sociais, eles vão ser gerais, vão ser externos e vão ser coercitivos, como a gente viu. A gente viu também a questão da solidariedade social, que diz respeito da dependência do indivíduo frente à sociedade, e que ela vai variar de acordo com a divisão social do trabalho. Então, se há uma pequena divisão social do trabalho, a consciência coletiva é mais forte. Se há uma grande divisão social do trabalho, como nas sociedades modernas, inclusive a que o Durkheim estava observando já, e a nossa também, por exemplo, a consciência individual é que vai ser mais forte. Por outro lado, a gente viu também o Weber, né? A gente viu o conceito essencial da sociologia weberiana e do método que ele desenvolveu, que são os fatos sociais. Então, por exemplo, se você está lá e aí começa a chover e você abre um guarda-chuva para se proteger da chuva, isso não é um fato social. Mas, se você oferece a outra pessoa que está ali tomando chuva se abrigar junto com você no seu guarda-chuva, isso vai ser um fato social, porque você levou em consideração o indivíduo. Então, para o Weber, a sociedade é composta de um conjunto de ações de indivíduos, de ações sociais. Para pensar essa ação social, ele montou um modelo com 4 tipos ideais de ação social. A gente viu também a questão da racionalização e do desencantamento do mundo, a questão da burocracia e a questão da dominação, que também é muito importante no pensamento weberiano. E hoje a gente vai começar com o pensamento do Karl Marx. Primeiro, como a gente já fez com os outros autores, uma breve biografia desse autor, como vocês podem ver aí nos slides. O Marx, ele nasceu em Trier, no reino da Prússia, onde hoje atualmente, né, se encontraria o território da Alemanha, em 5 de maio de 1818, em uma família judaica, de origem judaica, né, em condições econômicas razoáveis, é o que a gente chamaria de classe média. Ele morou ao longo da vida em vários outros países, né, e cidades, a exemplo de Londres e Paris, e morreu em Londres em 14 de março de 1883. Ele estudou Direito e posteriormente no doutorado, né, quando ele foi fazer o que a gente chama hoje de doutorado, ele optou pela filosofia, então ele se tornou doutor em filosofia. Ele foi impedido de seguir carreira acadêmica, como era o desejo dele após ter terminado o doutorado. Então, ele foi impedido de seguir essa carreira como professor, então ele se tornou, em 1842, redator e chefe de uma revista muito conhecida, né, no período e até hoje, né, para a teoria social, que é a Gazeta Renana, que foi um jornal da província de Colônia. Por motivos políticos, né,
tanto houve esse impedimento, como o fato dele ter sido obrigado a morar em outras localidades, né? Então, isso também diz muito sobre como foi se conformando o pensamento e os objetos de estudo do autor. Desde muito jovem, tá? O contexto social chama muito a atenção do Marx, inclusive quando ele era bem criança mesmo, literalmente, ele por volta de uns 6 anos, ainda no fundamental, ele escreveu um texto sobre a visão que se tinha da sociedade até então, né, dos judeus. O pai dele sofreu alguns episódios de preconceito e discriminação, né, por conta da origem. Então, desde cedo, ele teve muito contato com essas questões sociais. A sua teoria foi marcada principalmente por 3 correntes de pensamento muito em voga na sua época, tá? Que é a filosofia idealista alemã, que teve como referência central o filósofo Hegel, que é um filósofo extremamente difícil de se ler, de se entender, mas como eu falei para vocês, ele e o Kant são essenciais para entender a própria conformação da nossa sociedade atualmente. Então, se vocês tiverem a oportunidade, leiam os dois. Outra corrente de pensamento que influenciou muito ele foi a economia política clássica, sobretudo com o Adam Smith e o David Ricardo, e também a historiografia e o socialismo utópico, que tem entre os principais nomes, né, alguns autores franceses, como Saint-Simon e o Fourier, e o galês Robert Owen. Também teve intensos diálogos com autores e pensadores bastante em voga na sua época, como o Bruno Bauer, o Bakunin, o Proudhon e o Feuerbach, que também são autores que a gente indica que vocês leiam pelo menos uma coisinha ou outra para vocês entenderem também, porque foram importantes pensadores que estavam falando sobre a sociedade nesse período, com insights importantes para a gente entender a atualidade. Além desses autores, outro que influenciou muito ele, inclusive sendo um grande amigo e parceiro intelectual, né, foi coautor em várias obras, foi o Friedrich Engels. E a sua obra, a obra do Engels, né, intitulada A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, teve uma influência decisiva, né, nesse jovem Marx para a produção posterior que ele veio a construir e que lhe deu renome, né, mesmo pós-morte. Sobretudo, essa obra influenciou ele pela análise das condições concretas da vida do proletariado inglês nesse período. Lembre-se que a gente falou da questão da Revolução Industrial, que as condições de vida não melhoraram nessa passagem do feudalismo para a sociedade capitalista moderna. Então, nesse livro, ele relata como era a situação desses trabalhadores até então. É um livro bastante interessante, não é um livro grande, que eu sugiro também que vocês leiam. Ele, né, o Marx, ele não foi o criador de termos como socialismo e como comunismo, mas ele acabou se tornando o maior pensador dessas linhas. Ele foi um teórico, ele foi um militante político revolucionário e um dos maiores pensadores críticos dessa sociedade capitalista que estava surgindo até então, né? O Marx, ele escreveu várias obras sobre a ascensão da sociedade moderna, do capitalismo, a relação de exploração e de dominação social do capital em relação a essa grande massa de trabalhadores, né, na Europa desse período. Também foi um autor que discutiu muito a questão em torno da ideologia. Ele fez análises de conjuntura que são consideradas análises magistrais de conjuntura até hoje, estudado por vários cursos, né, como as relações internacionais. O maior exemplo disso é o livro dele intitulado O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, entre outras obras. E aí, como vocês podem ver aqui no próximo slide, e assim como a gente fez com os outros autores, vamos entender um pouco do método que ele desenvolveu, que é uma das suas maiores marcas para a sociologia, que é um método intitulado materialismo histórico dialético, né? Vamos entender cada um desses termos, materialismo, histórico e dialético. Ele vai tentar analisar a sociedade, pensar a sociedade e todos esses fenômenos dentro dela por meio das contradições, né? Em uma visão de pensar a essência dos fenômenos ao invés de pensar a aparência, né? A gente discutiu um pouco isso quando a gente está falando de senso comum e senso científico. Então, não é tomar esses fenômenos como eles aparentam ser, como eles aparecem para a gente, mas sim pensar a essência deles, ok? E aí, vamos pensar essa questão do materialismo, né?
A partir disso, ele vai pensar fatos concretos, fatos ali da realidade, e não ficar no mundo das ideias, como era uma discussão muito comum por algumas correntes filosóficas do seu período. Então, isso foi uma inovação. Para além de ficar nessas discussões do idealismo, ele passou a pensar a sociedade não como ela deveria ser, mas como ela era concretamente ali naquele período, né? Então, por isso você teria uma perspectiva materialista. É histórico porque ele vai trazer a importância da história, porque esses fenômenos sociais eles não vão surgir do nada, né? Então, e eles se desenvolvem historicamente, então é importante pensar o contexto histórico quando se vai estudar algum desses fenômenos, né? E a questão da dialética, que é uma influência direta do Hegel, né? O que vai ser essa dialética? Muito mais do que a gente convencionou entender como dialética, que talvez vocês já tenham visto por aí, que é tese, né, uma ideia, você apresenta uma ideia, antítese, alguém vem com uma ideia oposta à ideia apresentada, e síntese, que é uma junção dessas duas coisas, tornando-se uma ideia nova. A dialética é uma forma de pensar contestadora, que vai questionar justamente o real e o que é dado como natural. Lembre-se que a gente discutiu isso lá quando a gente estava falando de senso comum e senso crítico. A dialética, então, vai negar esse real no sentido de criar ou de ver algo que é novo. Então, a dialética é o que a gente chama de uma crítica imanente, ou seja, ela é a contradição ou negação do objeto como estando nesse mesmo objeto. Então, o objeto dentro desse objeto, na essência desse objeto, se encontra a própria negação dele, né? Por isso se convencionou essa ideia de tese, antítese e síntese. Se a contradição está dentro do próprio objeto, para surgir algo novo, esse objeto precisa existir, tá? Então esse objeto existe, ali tem as contradições e disso a gente parte para algo novo. Por isso que ele vai falar, por exemplo, de um estágio da civilização para além dessa sociedade capitalista. Com isso a gente vai ter uma perspectiva do materialismo dialético, ou seja, todo fenômeno social ou cultural vai ser efêmero. Ele não existe desde sempre e ele não dura para sempre. Basta a gente pensar, por exemplo, aquele exemplo de divisão histórica lá das sociedades. Então, no entendimento dele, essa sociedade que ele estava estudando, capitalista, ela não existiu sempre, ela surgiu em determinado momento por conta de fenômenos históricos, transformações históricas que veio antes dela, e ela não duraria para sempre, daria lugar a um outro tipo de estágio civilizacional. Ok? Vamos agora para o próximo slide. Para entender, então, o pensamento dele, a análise dele, é importante a gente discutir também a questão da natureza e da necessidade. O que seria isso? A interação com a natureza, que é o meio ao nosso redor, não é necessariamente plantas, animais, etc., mas é o meio ao nosso redor. A interação com a natureza e com outros indivíduos vai buscar suprir as nossas carências, né? A nossa necessidade, por exemplo, de se abrigar, de se proteger do frio, de se alimentar e assim sucessivamente. E acaba, então, por conta, né, dessa necessidade de suprir carências, acaba por recriar a si própria, né, ou seja, a nossa espécie, e reproduzir essa espécie. Então, a gente vai desenvolver meios para suprir essas necessidades e a partir do momento em que a gente consegue suprir essas necessidades, sobreviver no meio ao nosso redor, a gente também reproduz a espécie. Ao produzir o meio para prover-se, então, esses indivíduos que estão em contato para suprir essas necessidades vão se organizar socialmente, estabelecendo, então, relações sociais entre si, através das quais eles vão intervir de forma consciente na natureza, ok? O que é uma diferença, por exemplo, dentro do pensamento dele, do que faz com que se diferencie homens de animais. Vamos pensar num exemplo muito simples e comum de ser usado. O João de Barro faz casa para se proteger, mas a casa de todo João de Barro, todo pássaro da espécie de João de Barro é igual, sim? Cumpre aquela função de se proteger. A casa, para a gente, também cumpre uma função de se proteger, mas quando a gente atua conscientemente sobre essa natureza, percebam que a gente imagina uma casa antes, a gente imagina como a gente vai querer essa casa. Se ela vai ser de alvenaria, se ela vai ser de madeira, se tem 1, 2 andares, quantos quartos e assim sucessivamente. Então a gente planeja antes de colocar isso em prática, ok? O resultado dessas atividades
E dessas experiências são acumulações de conhecimento, de produção, e essas acumulações são transmitidas por meio da cultura ao longo da história e vão se desenvolvendo até surgirem essa sociedade que ele vai estar pensando ali. E aí, outros dois pontos que a gente tem que ter em mente para entender o pensamento dele, que tem relação com essa questão das necessidades do convívio com o meio ao redor, é a questão em torno de dois conceitos, né? As forças produtivas e as relações sociais de produção. Forças produtivas vão ser justamente a ação do homem sobre a natureza, né? O meio ao redor. Essas forças produtivas, elas são adquiridas, então elas são produtos de uma atividade anterior, como eu acabei de explicar para vocês, né? E tanto forças produtivas como relações sociais de produção, que eu também falei para vocês, é que eles vão desenvolvendo ali relações para suprir essas necessidades, né? Relações sociais. Essas duas noções estão interligadas, então quando se muda uma, se muda também a outra. As relações sociais de produção, elas vão ser compostas pelas formas estabelecidas de distribuição desses meios de produção, que vai suprir essas necessidades, e do produto, né? Ou seja, produção e distribuição, ou as leis que vão regular essa apropriação, ou pelo tipo de divisão social do trabalho, ok? Expressa, por exemplo, nos modos de segmentação dentro de uma sociedade, ou seja, como os homens se organizam socialmente para produzir aquilo que é necessário para suprir as suas necessidades, ok? E aí, com base nessa relação, né, de força que eu falei para vocês e das relações de produção, a gente tem dois conceitos também muito chaves no pensamento dele: base e superestrutura. A base seriam essas formas produtivas e relações sociais de produção. E a superestrutura vai ser a consciência coletiva, né, que vai embasar isso, por exemplo, como a gente discutiu lá, falando do Durkheim. Então, alguns exemplos de superestrutura: a cultura, o Estado, as leis, tá? A religião também pode ser incluída aqui. E aí, com base nesse pensamento, nesses conceitos, o Marx ele escreveu uma célebre frase que ajuda também muito a entender a correlação deles, porque lembrem-se, o Durkheim ele tinha uma perspectiva muito de sociedade sobre o indivíduo. O Weber, por outro lado, muito de indivíduo sobre a sociedade. No Marx, a relação entre indivíduo e sociedade vai ser uma relação de ida e volta, entende? Como uma estrada de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que vai, ela também volta, elas são interconectadas. Então, ele vai falar, com base nesses conceitos que eu já apresentei para vocês, a célebre frase: não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Então, não é o que a gente pensa que vai determinar como a gente é. É, na verdade, o seu ser social que, inversamente, determina a sua consciência. Ou seja, é o meio em que a gente está inserido e o papel que a gente exerce no meio onde a gente está inserido que vai determinar como a gente pensa. Sim? Por isso, pensem, por exemplo, é completamente diferente os gostos, a forma de enxergar o mundo, a forma de atuar no mundo. Se você é filho de um grande banqueiro, milionário, multinacional, ou se você é filho, por exemplo, de trabalhadores comuns que moram numa periferia de uma cidade, tá? A forma de você enxergar o mundo, a cidade, é completamente diferente. Um exemplo muito claro que tem disso é no filme Parasita, tá? Que inclusive ganhou Oscars e tudo mais. Indico para que vocês vejam, tá? Quando ele vai falar da questão da chuva. Enquanto a família que tem uma casa segura enxerga a chuva como algo bom, algo refrescante, a outra família apresentada no filme, que mora num local extremamente pobre, num porão, né, enxerga como algo ruim, porque a casa é sempre inundada quando se chove, ok? É isso que ele quer dizer com essa frase. Então, para ele, quando ele vai pensar em termos de revolução, e aqui ele está falando em termos de revolução no sentido de transformação, né? Diversas sociedades passaram por revoluções de vários grupos, porque ele vai entender que em todas as sociedades, toda a história de uma sociedade é resultante da luta, da disputa entre classes, entre os grupos que a compõem. Então, quando ele está falando de revolução social, ele está falando das transformações dentro de uma sociedade. Então, para ele, revolução social ela vai alterando
tanto a base e alterar a base, você altera a superestrutura e assim sucessivamente uma relação sempre de ida e volta, nunca separadas entre si. Ambas vão exercer a ação sobre o curso das lutas históricas, como eu acabei de falar para vocês, e em muitos casos vão determinar predominantemente a forma com que essas sociedades vão acabar adquirindo ao longo do tempo. Bom, por hoje, essa é a primeira parte da aula. Na próxima aula eu vou trazer para vocês a parte 2, com mais alguns conceitos, mais algumas discussões, para vocês entenderem melhor um pouco, né, da forma de pensamento dele, porque, como eu falei para vocês lá quando eu estava falando sobre o Weber, ele é um autor que vai influenciar o pensamento de várias correntes sociológicas e de vários autores posteriores a ele até a atualidade, tudo bem? Então, até a próxima.